A história de Pôncio Pilatos, o governador romano envolvido na crucificação de Jesus Cristo, tece uma narrativa que ultrapassa o significado religioso, transformando-se em uma investigação histórica e moral intrigante. Desde as enigmáticas decisões sobre Barrabás e Cristo até a impressionante imagem de Pilatos lavando as mãos, sua história se desenrola em um cenário tumultuado marcado por confrontos culturais, tensões religiosas e o peso do poder político. Nesta exploração, investigamos as escolhas de vida e o destino final de Pôncio Pilatos, com o objetivo de desvendar o enigma que envolve essa figura central na história bíblica. Pôncio Pilatos é um nome frequentemente encontrado nos relatos da crucificação de Jesus Cristo na Bíblia. Ele foi o quinto governador da província romana da Judéia, servindo sob o imperador Tibério de 26 a 36 d.C. Pilatos desempenhou um papel crucial nos eventos bíblicos mencionados no Novo Testamento. Sua decisão enigmática de permitir que os judeus escolhessem a libertação de Barrabás, um criminoso notório, em vez de Jesus, a quem ele sabia ser falsamente acusado, deixou uma marca indelével em seu legado. Mesmo com o aviso de sua esposa, que sonhou com Jesus e o aconselhou a não se envolver, Pilatos entregou Cristo para ser crucificado após o povo escolher Barrabás. Ele lavou as mãos publicamente, indicando que não tinha responsabilidade pela decisão injusta, mas isso não pôde salvá-lo de seu destino. No vídeo de hoje, discutiremos a vida e a morte trágica de Pôncio Pilatos, quem ele era, como subiu ao poder, por que lavou as mãos e permitiu a crucificação de Jesus, e quais foram as consequências trágicas de suas escolhas erradas. Por favor, fique conosco até o fim, pois o final de sua história é surpreendente. Primeiro, faça-nos um pequeno favor clicando no botão curtir para apoiar o canal e inscrevendo-se para nunca perder uma atualização quando enviarmos um novo vídeo. Vamos começar agora para obter uma compreensão ampla desse homem. O Império Romano conquistou e ocupou a região da Judéia em 63 a.C., colocando-a sob domínio romano. Essa ocupação foi ressentida por muitos judeus que se opunham à dominação estrangeira e ansiavam por independência política. Os romanos e os judeus tinham práticas culturais e religiosas distintas. Os romanos eram politeístas, adorando um panteão de deuses, enquanto os judeus eram monoteístas, acreditando em um único Deus. Essa divisão cultural e religiosa levou a crenças e práticas conflitantes. O Império Romano impôs pesados impostos às suas províncias, incluindo a Judéia, para financiar suas vastas despesas militares e administrativas. O peso dos impostos, juntamente com outros tributos, foi uma fonte de descontentamento entre a população judaica. Governadores e prefeitos romanos, como Pôncio Pilatos, foram nomeados para supervisionar as províncias, e sua autoridade incluía a manutenção da ordem, a cobrança de impostos e a garantia da lealdade ao Império Romano. A maneira como esses funcionários exerciam seu poder às vezes levava a conflitos com a população local. Os romanos, por vezes, mostravam insensibilidade cultural às práticas religiosas judaicas, como nas tentativas de instalar emblemas ou estátuas romanas em Jerusalém, que entravam em conflito com as crenças religiosas judaicas contra imagens esculpidas, provocando indignação e protestos. Houve revoltas esporádicas e movimentos de resistência entre a população judaica contra o domínio romano. Grupos como os Zelotes procuraram resistir à autoridade romana através da rebelião armada, contribuindo para uma atmosfera de tensão e agitação. Os religiosos judeus desempenharam um papel significativo, acreditando em uma aliança especial com Deus e ressentindo-se de qualquer interferência estrangeira em seus assuntos religiosos. Os romanos, por sua vez, frequentemente percebiam as práticas religiosas judaicas como peculiares e suspeitavam de potenciais sentimentos rebeldes, o que levou a uma série de tensões na região onde Pilatos governou, colocando-o sob pressão. O início da vida de Pôncio Pilatos não está extensivamente documentado, e os registros históricos fornecem informações limitadas sobre sua formação. O que é conhecido vem de breves referências em textos históricos e nos relatos do Novo Testamento na Bíblia. Pôncio Pilatos nasceu por volta do ano 26 a.C. e veio de uma família pertencente à ordem equestre romana, uma classe social abaixo da classe senatorial, mas ainda considerada parte da elite romana. O local exato de seu nascimento é incerto, mas os registros históricos sugerem que ele provavelmente nasceu na Itália Central. Os antecedentes familiares e a educação precoce não estão bem documentados, e há poucas informações sobre sua educação ou início de carreira. Ele ganhou destaque por meio de sua associação com figuras influentes na política romana, o que levou à sua nomeação para cargo-chave dentro do Império Romano.
A entrada de Pilatos no serviço público é frequentemente atribuída às suas conexões e relacionamentos com indivíduos influentes em Roma. Não era incomum que indivíduos da classe equestre garantissem posições dentro da administração romana através de conexões familiares ou políticas. A carreira de Pilatos no serviço público progrediu, e ele eventualmente se tornou governador-prefeito da província romana da Judéia, uma posição que ocupou de aproximadamente 26 a 36 d.C. Pilatos compartilhava uma quantidade limitada de poder civil e religioso com a Assembleia do Sinédrio Judaico, composta por 23 ou 71 anciãos. Como prefeito da Judéia, ele era responsável pela administração civil geral da província, o que incluía a aplicação da lei romana, a manutenção da ordem pública e a administração da justiça. O prefeito comandava as forças militares romanas estacionadas na Judéia, e essa autoridade permitia-lhe usar o poder militar para suprimir rebeliões e enfrentar quaisquer ameaças ao domínio romano. Pilatos supervisionava a arrecadação de impostos e tributos da população da Judéia, um aspecto crucial do governo romano, pois as receitas geradas pelas províncias ajudavam a sustentar o vasto Império Romano. Ele serviu como a mais alta autoridade judicial na Judéia, tendo o poder de presidir julgamentos, emitir sentenças e administrar punições. Em suas decisões, esperava-se que se alinhasse com a lei romana e tinha o poder de impor a pena capital. No caso de Jesus, ele não queria fazê-lo. No Evangelho de Lucas, lemos sobre os altos e baixos do julgamento de Jesus, onde Pilatos tenta transferir a responsabilidade para Herodes, que a devolve a ele. O apóstolo Lucas descreve Pilatos como um líder que não queria assumir a responsabilidade por uma decisão tão importante, Lucas 23. Após não encontrar culpa em Jesus, ele tenta passar a responsabilidade para Herodes, um príncipe da Judéia responsável pela decapitação do profeta João Batista 3 anos antes. Quando Herodes devolveu a responsabilidade a Pilatos, ele entregou a decisão ao povo judeu. No Evangelho de João, vemos uma postura mais arrogante de Pilatos, que questiona Jesus quando ele afirma ser rei e zomba do Messias ao dizer que veio ao mundo para testemunhar a verdade. João 18, 37 a 38. Os líderes religiosos judeus pressionaram Pilatos a condenar Jesus, dizendo que ele representava uma ameaça à ordem pública e ao poder romano. No entanto, o verdadeiro medo daqueles homens era que Cristo fomentasse uma revolta entre os judeus. No livro de João, Pilatos interroga Cristo, que afirma que seu reino não é deste mundo e que veio para proclamar a verdade. Considerando Jesus inocente das acusações de rebelião contra Roma e César, Pilatos não encontrou culpa nele, mas não teve coragem de se opor aos judeus que queriam Jesus crucificado. A situação entre judeus e romanos era tensa na época, e Pilatos preferiu agradar a multidão do que seguir sua própria convicção. Como parte de uma tradição durante a Páscoa, ele ofereceu-se para libertar um prisioneiro. Pilatos propôs libertar Jesus, mas a multidão pediu a libertação de Barrabás, um criminoso condenado. Vendo seu marido sendo pressionado pelo povo, a esposa de Pilatos, Cláudia, o alertou sobre o erro que ele estava prestes a cometer. A Bíblia diz: "E enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe enviou esta mensagem: Não te envolvas com esse homem justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por causa dele." Mateus 27:19. Mas diante da insistência da população e do medo de uma grande revolta popular, Pilatos lavou publicamente as mãos, simbolizando que não tinha responsabilidade pela decisão e que a culpa recairia sobre o povo e os líderes religiosos. Então, Jesus foi crucificado no Calvário, fora de Jerusalém. A participação de Pôncio Pilatos na narrativa bíblica terminou aí, mas sua vida como líder do Império Romano na Judéia continuou. Mesmo após conhecer Cristo, Pilatos permaneceu o mesmo homem implacável. Relatos históricos mostram que, 3 anos após a morte de Jesus, Pilatos tomou medidas brutais, ordenando a prisão e morte de alguns galileus que estavam fazendo sacrifícios no templo, e supostamente ordenou o massacre de um grupo de samaritanos armados em uma vila chamada Tirana. Esses samaritanos, que esperavam encontrar artefatos enterrados por Moisés, apresentaram uma queixa a Lúcio Vitélio, governador da Síria, levando Pilatos a ser chamado a Roma para enfrentar julgamento. No entanto, Tibério morreu antes da chegada de Pilatos, marcando sua remoção como governador por volta de 37 d.C. Após a morte de Tibério, o destino de Pilatos foi determinado pelo novo imperador, Calígula. Não está claro se alguma audiência formal ocorreu, já que os novos imperadores frequentemente rejeitavam questões jurídicas pendentes de reinados anteriores.
O resultado certo foi que Pilatos não foi reintegrado como governador da Judéia. As razões para isso são debatidas, se a audiência correu mal ou se Pilatos optou por não retornar. É certo que ele foi exilado para a região da Gália, onde atualmente é a França. Eusébio, historiador da Igreja, escreveu no início do século IV que a tradição relata que Pilatos cometeu suicídio devido à desgraça. Eusébio afirma que essa informação é derivada da tradição, sem oferecer detalhes ou fontes explícitas. O mesmo escritor, Joséfo, no livro 18 das Antiguidades, menciona que Pilatos enfrentou calamidades que o forçaram a tirar a própria vida. Os estudiosos abordam o relato de Eusébio com cautela devido à falta de corroboração independente. A narrativa sobre o suicídio de Pilatos pode ter servido a um propósito teológico, enfatizando a retribuição divina por seu papel na crucificação de Jesus, em vez de ser fundamentada em evidências históricas concretas. Daniel Schwartz argumenta contra a rejeição das afirmações de Eusébio, enquanto o filósofo do século II, Celso, questiona por que, se Jesus era Deus, Pilatos não foi punido. Orígenes, apologista cristão, escreveu por volta de 248, sugerindo que Pilatos não foi punido porque a responsabilidade pela morte de Jesus era dos judeus, não de Pilatos. Paul Meyer sugere que Pilatos provavelmente se aposentou como funcionário do governo, tornando-se um ex-magistrado romano, em vez de encontrar um fim desastroso. John Taylor observa que Joséfo discutiu Pilatos como se ele já estivesse morto na embaixada aos gregos, escrita alguns anos após seu mandato como governador. O legado de Pôncio Pilatos permanece como um lembrete da complexa interação entre moralidade, poder e convicção pessoal. Seu papel central na narrativa da crucificação, marcado por momentos de ambiguidade moral e conveniência política, continua a cativar mentes ao longo dos tempos. A enigmática lavagem de mãos, as escolhas relutantes feitas sob pressão e as consequências finais enfrentadas por Pilatos pintam um quadro vívido de um líder dividido entre forças conflitantes. Seja no reino da fé ou nos anais da história, a história de Pôncio Pilatos permanece uma exploração atemporal da condição humana, levando reflexão sobre o impacto duradouro das escolhas feitas em momentos cruciais. Ao final desta jornada pela vida de Pôncio Pilatos, somos lembrados de que nossas escolhas, especialmente em momentos cruciais, têm consequências duradouras. A história de Pilatos nos ensina sobre a importância da integridade e da coragem moral. Muitas vezes, enfrentamos pressões externas e dilemas éticos que testam nossos valores. Assim como Pilatos teve a chance de escolher o que era certo, também temos a responsabilidade de agir com justiça, mesmo quando é difícil. Que possamos refletir sobre nossas próprias decisões e a maneira como escolhemos lidar com as adversidades e pressões do dia a dia. Lembre-se de que cada escolha que fazemos pode moldar nosso destino e impactar aqueles ao nosso redor. A verdadeira coragem reside em defender o que é justo, mesmo quando isso significa ir contra a corrente. Muito obrigado por assistir a este vídeo. Se você gostou, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal para mais conteúdos como este. Deixe seu comentário abaixo sobre o que achou da história de Pilatos e a lição que você tirou dela. Até a próxima!